O nosso tema de hoje é o fetiche da felicidade nos relacionamentos. Depois de pensar muito sobre a minha trajetória trabalhando esse tema e realmente refletir para esse momento dessa escrita, eu acho que eu encontrei uma frase muito curta que define muito bem o relacionamento. Relacionar é misturar-se e conflitar. Os relacionamentos são um dos grandes paradoxos das nossas vidas. Nós precisamos, de um lado, de um conforto de uma relação segura, onde há troca abundante de afetos, entendido aqui como sentimentos, emoções, mas também, tanto quanto isso, nós queremos estar sós, livres. Então, a conexão com o outro, ela é essencial na medida em que ela permite a minha interação social, e a interação social, ela serve para orientar e definir as minhas escolhas, a minha visão de mundo. E mesmo eu precisando, eventualmente, da tal boa solidão, relacionar só é possível mesmo quando eu saio de mim e me emaranho no outro. Essa é a grande questão. Então, a experiência de dor, por exemplo, como resultado de um determinado relacionamento, de uma determinada conexão, que vai dar em rejeição, perda interpessoal, ou mesmo uma crítica, um bullying a nível mais social, é um sinal cabal de que a evolução tratou a conexão social como uma necessidade, e não como um luxo, como diz um neurocientista que tem escrito sobre isso, que é o Matthew Lieberman. Então, é uma dor em nós, o relacionar, ou o desgosto no relacionar causa uma dor, e tudo que causa uma dor em nós tem e precisa de uma resposta de defesa, como a gente falou no nosso post anterior, no nosso blog, no nosso podcast. Então, ventos hão de soprar sobre as nossas relações, ora são suaves, ora fustigantes, e isso não deixa os nossos relacionamentos menores ou fracos. As tempestades nos relacionamentos, elas oferecem uma chance importante de compreender a natureza daquela conexão. É o momento em que você atravessa um infortúnio, uma tempestade, e você pode rever as coisas. A tempestade, ela limpa o terreno para que a gente possa ver melhor, aprender melhor, recriar a intimidade, renovar as trocas e os vínculos. E agora, a questão que fica é como nos preparar para essas tempestades. Então, vamos começando por derrubar o fetiche da felicidade? Vamos explorar isso juntos? Vamos lá. Desconstruir a ideia pueril que associa um relacionamento bom à ausência de conflito, de incômodo, de dor, é muito importante. Nem todo conflito é bom para um relacionamento, isso é claro, mas nem por isso um bom relacionamento é aquele que se faz sem conflito. Essa busca neurótica pela felicidade, com recusa a qualquer sentimento de dor, de frustração, de tristeza, que nasce e existe no relacionamento, né? Ela reduz a compreensão sobre nós mesmos e reduz a compreensão sobre o mundo à nossa volta, e assim ela, de fato, impede que a gente adquira virtudes para lidar com a complexidade das conexões. A intolerância pela diversidade, que é um sinal dos tempos, né? Fruto de um estilo de vida como tal, ele cumprirá um papel doloroso, inevitavelmente, quando, ao final, o peso da realidade nos encarna, força sua entrada em nós, nas nossas, eu diria, pálidas e macilentas entranhas emocionais. Então, a gente precisa preparar para encarar um relacionamento com tudo que ele tem. Então, a ideia é simples, olha só, vamos ver se vocês vêm comigo. Se vocês entendem comigo, quando nós misturamos ao outro na relação, quando nós nos misturamos ao outro na relação, qualquer relação, não precisa ser só uma íntima. E veja que também não precisa ser só o corpo, essa mistura pode ser pelas ideias, pela fantasia, pelo desejo, pela visão de mundo. Necessariamente haverá um conflito, porque nós somos plasmados em incubadeiras completamente diferentes. A natureza desse conflito, que nasce junto com as relações, é própria da subjetividade, essa haute couture, essa alta costura que veste cada um de nós, seres humanos, sob medida e de forma exclusiva. Então, seria, assim, bastante ingênuo supor que a boa conexão humana esteja
sujeita apenas aos tais ventos bons e associar a ideia de felicidade à ausência de tropeços, de contradições nas relações. Isso, de fato, reduz tudo em nossas vidas, né? Ele reduz a nossa experiência de vida e, inclusive, reduz a chance da felicidade. Então, dessa maneira, quantas conexões não se perderam e quantos relacionamentos não foram interrompidos no momento em que eles poderiam mais se fortalecer, já que eles atravessavam uma zona de tempestade? Será mesmo que o ser humano pode construir relações fortes e profundas apenas com a premissa da felicidade perpétua? Eu estou aqui para advogar exatamente o contrário. Eu acho que não pode, não existe uma felicidade perpétua. O fetiche da felicidade, essa ideia central da sociedade neoliberal, que tem na psicologia positiva tentáculos para criar pessoas que, na verdade, são para a felicidade e não a felicidade para pessoas, né? Isso foi dito, essa frase foi dita por um psiquiatra chamado Spencer Jr., que eu acho muito importante, né? Que tipo de sociedade nós estamos criando que ela molda as pessoas para a felicidade e não a felicidade para as pessoas? Há uma diferença. A fuga das nossas angústias, do que há de naturalmente trágico na nossa vida, ora correndo às compras, ou se entupindo de veneno, ora buscando a superação sem fim desse limite através de técnicas de autogerenciamento, isso infantiliza a experiência humana e põe fim na ideia, enterra a ideia de relacionamento profundo. Quando a pessoa só se ocupa em ser feliz, a felicidade passa a ser mais importante que a própria vida. A conexão humana, ela é rica justamente porque ela aproxima as pessoas, ela mistura, celebra, permite a diferença. E com isso, justamente por isso, porque no momento em que se celebra a diferença, se celebra o conflito, ela nos desloca. Essa é a riqueza, essa trágica e, ao mesmo tempo, impressionante, amorosa e fortuita, horas permanente, encontro com as pessoas. Dessa mistura toda, há um deslocamento. O deslocamento é fundamental para a construção dos nossos relacionamentos, simplesmente por uma razão muito concreta, porque ele permite um outro ângulo. Esse ângulo vai ser sempre inaugural e desafiador, porque ele vai nos levar a novos embaralhamentos que chegam com esses novos territórios e seus tempos, suas tempestades, suas calmarias, vem tudo com o pacote. O espaço, então, para a mudança é muito mais rico no relevo das contradições, justo por servir como força de deslocamento. Então, o desafio de um relacionamento maduro está no compreender e permitir essa divergência emanada da subjetividade. Cada um carrega seu mundo no emaranhado da relação. Esses mundos não se dissolvem ou se anulam, ao contrário, eles precisam se confirmar para se transformar no correr dessa conexão. Quando, então, nós buscamos freneticamente, neuroticamente, a felicidade apenas, nós estamos excluindo todo o resto da nossa experiência humana. Por isso que a pergunta não é exatamente se eu sou feliz. A pergunta é, eu estou viva? Estar viva em mim, fora de mim, no essencial, no inútil, na alegria, na frustração, confrontada e logo submersa outras vezes, e por isso mesmo, em si mesmada, até que pronta para emergir e para trocar, isso é a vida. Há momentos em que a gente se confronta numa relação e precisa se retirar, processar, retrabalhar, até que a gente está pronta de novo para emergir para novas trocas. O relacionamento, então, confronta essas minhas verdades e me leva, como eu gosto de dizer, para a esquina da minha confiança. Me abraça ali naquela esquina e me empurra justamente para o outro lado, onde eu vago, muitas vezes sem saber, mas curiosa. Com desconforto, mas curiosa. Eu vago, ora temerosa, ora com raiva, ora com paixão, ora com devoção, ora aberta, ora recolhida. É justamente nessa experiência do vagar, das conexões que permitem esses emaranhados e que nos coloca em territórios diferentes, é que vale a pena a vida.
vagar pelos espaços que me permitem os emaranhados, até que eu descubro que a felicidade está não exatamente em ter só a coisa boa, a felicidade está na minha força vital, que me faz vagar por esses caminhos que o relacionar me permite. Então, vamos buscar desconstruir essa ideia de que os relacionamentos bons são aqueles que nos deixam perenemente felizes. Os relacionamentos bons são aqueles maduros e profundos que me permitem entrar em contato com as diferenças, com as contradições, e por causa disso me desloca para que eu possa olhar para mim, olhar para o outro, e a partir desse olhar, decidir e fazer escolhas sobre como prosseguir naquele relacionar. É isso, pessoal. Obrigada. Um abraço.